Não vou recuperar o valor investido. João Rios por aqui, do outro lado, Shando Natsumi. Mais um episódio do Medos no Marketing Digital. Isso aí, essa série que a gente vem falando a respeito de alguns medos que você tem, eu já tive, às vezes tenho, vou ter, enfim, normal, faz parte da nossa jornada. A gente vai abordar 3 pontos específicos. O primeiro é a principal regra, o segundo é tudo muda o tempo todo. E por último a gente vai falar um pouco a respeito do faço exatamente igual ou mudo algo. Então vamos começar abordando essa primeira e principal regra, que é não acelere nos investimentos sem testes. Isso tem muito a ver com a questão da validação, né? Se você quer crescer sem validação, é ilusão. Você está querendo, não, eu acho que se eu colocar mais dinheiro, isso aqui vai dar melhor do que deu ou vai começar a dar certo. Uma coisa que começou dando errado, vai dar errado, né? E algo que começou dando certo, ele tende a dar certo e diminuir um pouco os resultados ao longo do tempo com a escala. Então, isso aqui é só umas coisas que eu queria trazer já para vocês, mas o mais importante aqui é justamente você ter a clareza que se você ignorar essa regra, que você não pode de jeito nenhum, sem ter uma validação, sem ter os testes, começar a fazer uma aceleração nos investimentos, ou seja, uma escala, colocar mais e mais dinheiro, a chance do seu investimento não voltar é muito grande. Não apenas o seu investimento não volta, como todo o seu dinheiro vai. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, por isso que a gente aborda e deixa claro e destaca. Né? Se a gente fosse falar só um ponto sobre esse assunto, seria justamente esse. Principalmente no marketing, quando a gente está falando de marketing digital, né, o Shando já falou a comparação com o marketing nos tempos que ele começou a trabalhar, em 72, ali, quando ele já tinha 30, 40 anos, há 1000 anos atrás, que faz essa comparação do marketing tradicional com o marketing digital, né, que ele permite não apenas uma escala muito rápida, né, apertar algum botão e aumentar o budget, você... mas também os testes muito rápidos. Então, se o teste é fácil, relativamente fácil, né, comparado ao marketing tradicional, muito mais fácil, então a gente não pode não fazer, né? Porque se a gente deixa de fazer, a gente está não cumprindo aí essa regras de ouro. Então, você tem que tomar muito cuidado. E, é claro, né, a gente fala, tudo que a gente traz aqui, né, a gente vem do que a gente ensina no Atitude Digital, vendo de conhecimento, nosso aprendizado do dia a dia. A gente ensina isso no método de venda de conhecimento e até no nosso curso gratuito Atitude Digital. Você tem que tomar um cuidado muito grande, porque o marketing digital não é um cassino, e muita gente acha que é, né? A gente sabe, a gente vê que muita gente vem achando que tudo é uma aposta, né? Não, vamos lá que vem que... Vamos ser sinceros. A partir do momento que você começa um negócio achando que você vai ficar rico do dia para a noite, você já está pensando que é um cassino, já está pensando que é um jogo de sorte. Mas vamos deixar claro que cassinos, esse tipo de jogo, eles são conhecidos como jogos de azar. Então a probabilidade de dar ruim, se você ficar com essa mentalidade de, sabe, aqueles aventureiros do marketing, a chance de dar errado é muito, muito maior do que a de dar certo. Então é importante você entender que você precisa validar os seus processos para que você invista com segurança, né? A gente fala segurança porque acho que hoje nada a gente pode dizer que é 100% seguro, né, irmão? Que é só você ver o que era antes da pandemia e quando a pandemia chegou, né? E é o lema, né, do Flávio Augusto, né, do bilionário aí famoso, né? Ele fala, não existe segurança, não existe... Segurança não existe, esquece. Ele estabilidade, isso, né? O equilíbrio. Estabilidade, segurança, ele fala, esquece, não existe. Mas isso não quer dizer que você possa sempre ter uma ideia de aventureiro, né? E a questão do que a gente sempre fala é porque a taxa é proporção, é igual um exemplo mais simples, né? Pra gente entender aqui. Quando faz pesquisa, né? Pesquisa eleitoral pode ser que tenha mais margem de erro, mas enfim, pesquisa no geral, que é o tal da amostragem. Se você está errando pequeno, a única coisa que vai acontecer é que conforme você vai aumentando o círculo, vai aumentando o número de erros, né? Ou seja, você vai perdendo mais dinheiro. Então, o marketing, eu falo, né? O João insiste 70 e tanto, eu nem estava nascido, mas tudo bem. Lá quando eu estava no marketing offline, a gente tinha muito essa questão de falar,
você toma cuidado, né? Vamos apostar tudo nisso. E ficava muito mesmo subliminar, muito achismo, muito... todo mundo falando não tinha métrica, metrificação. Todo mundo era sua rede de contato, eram os seus amigos, as pessoas que encontravam você. Falavam, ou quem falava mais alto, né? Alguém que era mais importante para aquela pessoa, tá todo mundo falando que isso aqui vai dar certo. É isso aí. Tanto que tem uma coisa super engraçada, João, lá, que a gente falava assim, ó, é o seguinte... Pega o cliente, por exemplo, uma campanha de outdoor, né? Pega o cliente, descobre que bairro que ele mora, ou lugar próximo, condomínio, e você bota uma placa. Olha só que coisa maluca, era real isso. Eu fiz várias vezes. Você bota uma placa no caminho da casa dele. O que vai acontecer? Todos os vizinhos vão ver, porque vão passar por lá, e ele vai ver todo santo dia. Então eu falo, cara, todo mundo tá comentando da campanha. Olha que sacanagem. Você botou quase na tua rua, né? É lógico que todo mundo... Então, ou seja, não é que é certo ou errado. Nós queremos dizer para você o seguinte, comparando com aquela época, eu, com a experiência que eu tenho, fiquei 10 anos com a agência offline, eu garanto para você, eu ajudei a montar vários negócios, lançar desde o início, não existe nada mais seguro quando se tem métricas do que marketing digital, do que cursos online, quando se tem todas as métricas, todas as previsões. Eu falo, o meu lema, João, quando a gente pega para orientar ou entra em algum projeto, o meu lema é assim, ó, quando é ruim a gente empata. Perder, eu nunca perdi, pelo menos. De colocar um monte e falar, cara, foi pro saco. Nunca aconteceu comigo. Eu tenho certeza que com você também, porque a gente olha pra métrica, né? Exato, porque uma coisa é fato, né? Conforme a gente vai validando, primeiro, validação de conteúdo, né? Depois que a gente sempre volta para aquilo, né? Qual é o seu superpoder, quem você vai ajudar, onde a pessoa tá, você vai tirar ela do barulho. Como você tira do barulho é com conteúdo, validação, seu conteúdo define sua audiência. Tudo aqui, então quando você validou o conteúdo, a audiência, né? Ou a audiência, depois o conteúdo que chama essa audiência, as suas taxas de conversão, não importa se é de conversão para lead, se é para venda, o que a gente mais busca, que é o ROI, o retorno sobre investimento. Então, tudo aquilo que a gente já falou aqui a respeito no canal, a gente fala no Vende Conhecimento. Se você valida as métricas, ou seja, se você tem números, você já pode começar a investir sem medo. Mas sem testar, sem validar e sem ter métrica, aí sim você está se iludindo, achando que realmente a coisa vai começar a dar certo, né, irmão? E só para complementar, João, antes dessas etapas aí, tem até o CTR, né? Que é uma taxa de interesse. Sim. Que você vai vendo. Cara, o CTR tá muito baixo, esquece. Um monte de gente tá passando pelo seu anúncio e ninguém tá se interessando. Ali lembrando, ali já é a primeira métrica, né? Só para vocês entenderem o que é o CTR, lembrando, é aquela taxa, né? Click-through rate. Então é a taxa de cliques. Vamos pensar na época lá do japonês que ele fazia outdoor, lá em 1973. Se passaram 100 pessoas na frente e 2 se interessaram, então tinha 2% das pessoas lá se interessaram, pararam para poder ver o outdoor. É muito semelhante ao que a gente tem hoje no Facebook e o YouTube ou qualquer outra mídia. A CTR é quantas pessoas tiveram interesse, clicaram, né? Dividido pela quantidade de pessoas que viram, né? Que receberam aquela informação. Então isso é muito importante, né? Uma das coisas que claro, a gente sempre olha o ROI, porque se o ROI tá bom e o CTR tá ruim, tô nem aí. O que eu vou poder fazer é ficar dobrando minhas campanhas para poder fazer o aumento do CTR, porque se eu aumento o CTR, eu estou aumentando a taxa de pessoas que estão parando para poder ver, a chance de eu conseguir aumentar mais ainda o ROI é gigantesca, né? Mas o nosso foco sempre tem que ser aquilo que é o mais importante. Mas é muito bacana isso. Essa questão, lembrar do outdoor lá do Tio Chan de 1973. Se o CTR está baixo, está chamando a atenção de poucas pessoas, tá? Então, isso é importante a gente ter essa clareza. Uma outra coisa que a gente vai falar agora sobre o segundo ponto, né? Que assim como na época era do Tio Chan de 1973 era o outdoor, tudo muda o tempo todo, né? Agora já não é o outdoor que você coloca no bairro da pessoa que muda o jogo lá para poder ter uma métrica de, não, tá, pô, isso aí vai dar bom. Né? Claro, a gente tem que entender que, sem dúvida nenhuma, esse não é o jogo para quem está vivendo amarrado aqueles planos de negócio, sabe? Aqueles planos de negócios, é isso aqui que vai acontecer, quando isso acontecer a gente faz isso, não é um if else, né? A programação não, é uma coisa muito dinâmica. Não só o mercado, a situação, assim, é meio até óbvio falar isso durante um momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, de recolhimento, de mudança completa e absoluta do mercado, de tudo, né? Mas mesmo fora disso, a gente entende
que há uma constante mudança, uma constante evolução. Não tem como você ficar preso àquilo que você tinha desenhado. É uma coisa bastante dinâmica, né? Porque, vou dar alguns exemplos. Basta um algoritmo. O algoritmo é aquele robozinho lá que define o que vai acontecer dentro do Facebook, do YouTube, ou Instagram, coisa do tipo. Se ele muda, o teu negócio pode, do dia para a noite, sofrer consequências ruins ou boas, né? Uma coisa que é interessante eu trazer, acho que eu nunca falei a respeito disso, de maneira geral, principalmente Facebook, todas elas, né? Elas têm três, pelo menos é o que me passaram, que eu aprendi num curso que eu fiz fora do país, que eles têm uma ordem de importância do o que eles valorizam. Primeiro, eles valorizam a experiência do usuário, tá? Sempre. Por quê? O usuário é que faz com que ele consiga vender espaços para publicidade. Segundo, é a lucratividade deles, então do Facebook, do YouTube, Instagram. E por último, é que seja a rentabilidade de quem está investindo neles, ou seja, dos advertisers, né? Aquelas pessoas que colocam dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? Que muita gente fala, não, mas eu que boto dinheiro aqui nesse... Né? Tem pessoa que toma bloco nas contas e faz isso, faz aquilo. Fala, mas se não fosse a gente, não ia conseguir. Tá certo, mas só que se você violou alguma política, e a política sempre é nisso, primeiro, isso está impactando o usuário? Se tá, acabou. Não vai nem pro segundo ponto. Não está impactando negativamente o usuário, mas está impactando os lucros da companhia, vai dar ruim. Não tá isso, nem isso, aí sim ele vai pensar realmente em gerar mais lucro para você que está anunciando numa dessas plataformas. Por que a gente está falando isso? Porque o algoritmo muda toda hora. Por exemplo, antes, lá atrás, o alcance orgânico de uma página do Facebook era surreal, era gigante. Depois, horrível. Por quê? Óbvio, eles estão buscando exatamente isso. Tinha muita gente fazendo muito anúncio, só que sem ser anúncio, porque eram nas orgânicas que tinha uma entrega gigantesca, que estava sendo ruim para quem acessa, né, o usuário final. Depois, eles começaram a forçar que você coloque cada vez mais grana para poder atingir, mas se você viola alguma coisa, você atrapalha ou os lucros dele ou ainda a experiência do usuário. Ou seja, a qualquer momento tudo pode mudar. E se tudo muda e tudo seu está amarrado a algo estático, a chance de dar ruim é muito grande, né? Porque tudo é um organismo extremamente dinâmico, a coisa muda a qualquer momento, né? E é por isso que muitas das vezes a gente não consegue repetir os resultados que a gente fez, ou seja, se teve sucesso no passado, a gente não pode ter certeza que vai ter sucesso no presente e no futuro, porque tudo pode mudar. Por isso que a gente sempre tem que, isso estava funcionando? Bacana. Se não mudou nada, vamos manter e vamos ficar de olho. Tem que sempre ficar de olho, porque muitas vezes você faz tudo igual e descobre que não vai ter o mesmo resultado no meio do caminho. Como que você consegue isso? Se você estiver de olho nas métricas, né? Por isso que quando a gente fala tudo isso que a gente está falando, né, de o meu retorno do investimento, está tudo relacionado a números. Se você quer ter seu dinheiro de volta e ganhar em cima disso, claro que é o nosso foco, ninguém quer ficar empatando, você tem que ficar de olho, né? Dinheiro não aceita desaforo. Se você ficar esperando acontecer, vai dar ruim, e aí depois você só vai chorar e não vai nem saber por quê, porque você nem olhou as tuas métricas, né? Por isso que é, mais uma vez, importante a gente ressaltar que você tem que sempre testou, validou, medir, validou, testou, medir. É sempre uma parada contínua, constante. Você nunca vai parar de fazer isso, senão você não consegue melhorar nunca, né? Então, se você tem essas métricas, você tem cliente engajado, né, o que a gente busca, e todos os sinais possíveis, né? Porque todos é muito complicado. Todos os sinais possíveis estão dizendo que a coisa tá bacana, dá para escalar, dá para enfiar o pé, como a gente diz. Então, beleza. Tem que ir para cima, né? Aí você pode arriscar, que também não é um risco, né? É um investimento, que todo investimento tem risco, mas já é baseado, você não tá pondo, sabe, os dois pés num lago que você não conhece. Já pôs um pé, pôs outro, testou, já fez, é parecido com aquele outro lado lá e não deu ruim, então, pum, vou para cima para poder fazer a escala. Aí, inclusive, é um ponto importante a gente destacar, que muita gente tem números importantes, resultados interessantes e deixa de investir mais e aí fica estagnado, não cresce. Quando a gente analisa, muitas das vezes, aquelas pessoas que estão tendo mais sucesso, a diferença entre elas e as pessoas normais que tiveram números para escalar é que elas escalaram e as outras não.
né? Esse medo de de avançar pode fazer com que você fique na mesmice e depois, a gente sabe que a mesmice sempre aumenta a competição, você acaba perdendo com o tempo, porque não avançou no momento que podia, né, irmão? Eu acho que são duas coisas, né? Aí a gente começa a ver o estilo mesmo, a personalidade da pessoa em relação a risco, né? Assim como tem aquele que investe em poupança e o cara que investe na bolsa. Né? Então a gente tem que respeitar isso e muitas vezes se você tem um estilo vai tentar fazer do outro, vai dar errado, ou você não vai aguentar a pressão, ou pode ser que aconteça alguma coisa. Mas tem uma coisa interessante aqui, né? Outro dia eu estava assistindo uma live aí de um dos principais referências aí de cursos online e tal, o Mário Vergara, né? O cara fatura milhões há algum tempo. E ele falou o seguinte, ele disse assim, cara, eu sempre pensei na época lá que eu tinha que começar a escalar, eu pensava o seguinte, não, se eu investir 50 mil, agora eu vou investir 100 e o máximo que vai acontecer é eu empatar, como eu disse aqui no começo, né? Não, eu vou investir 100, eu não vou perder esse 100, eu tenho certeza. E toda vez que ele investia 100, ao invés de 100, vinha 200, 300, tô dando um exemplo só, mas é mais ou menos nessa linha. Ele tinha como norte o seguinte, eu vou dobrar, se der errado, eu consigo pelo menos recuperar o dinheiro que eu investi. Essa é uma mentalidade, né, interessante do cara que chegou a fazer os maiores faturamentos aí no Brasil, que é uma mentalidade que obviamente você pode aplicar numa proporção menor, né? Então a gente, ao mesmo tempo que nós estamos dizendo aqui, cuidado com a métrica, siga, mas nós estamos falando para você, analise o seu perfil, mas é comum, como o João disse, pessoas se arrependerem por não ter colocado mais, porque se tivesse colocado mais, voltaria mais. Todos os números estão apontando para você arriscar, para você ir em frente, e você acaba segurando. É comum isso acontecer, depois a pessoa se arrepende. Assim como é comum o contrário, né? O cara colocar um monte achando que vai voltar. Então é um jogo de análise. Não tem Exatamente. Você tem que se embasar em alguma coisa sólida. E é por isso que a gente chega no último ponto aqui, que é realmente que a gente menciona, né? Eu faço exatamente igual ou vou mudar alguma coisa, né? De maneira geral, a nossa frase padrão para quase todas as perguntas que são feitas lá, por exemplo, no nosso grupo de acompanhamento vitalício do Vivendo de Conhecimento segue o método. Se existe um método, as coisas estão dentro daquilo que deveria estar acontecendo. Está dentro do processo, não tem nada diferente daquilo que deveria ser feito ou estar acontecendo. Só continua. Né? A insegurança, o medo, a ganância, muita coisa faz com que você pense várias coisas e acabe fazendo coisas erradas. Né? Mudar a estratégia ao longo do jogo é a pior coisa que você poderia fazer. É o que a arte da guerra diz, né? Você tá no meio da guerra, você tá com aquela estratégia, vai até o final, ou para vencer ou para morrer, mas não tem o que você mudar. Imagina, você vai treinar todo um exército no meio da guerra. Uma coisa diferente, não faz o menor sentido, porque não dá. Então vamos ao seguinte, vamos analisar com outros olhares, né? Sempre um olhar diferente, outras frentes. Tem uma máxima, né? Uma parada que as pessoas dizem, eu não sou muito de amante ou conhecedor do futebol, mas eu sempre ouvi falar, né? Que time que tá ganhando a gente não mexe. Assim, o bom de eu não manjar muito de futebol é que eu não concordo plenamente, que eu acho que a gente sempre consegue melhorar alguma coisa, né? Pelo menos a gente tem que buscar melhorar alguma coisa. E aí entra algumas coisas que a gente já falou a respeito lá no passado, né? Isso deu bom. Aprendi algumas coisas, né? As questões das lições aprendidas. Eu vou testar mais duas coisas ao mesmo tempo. Isso aí vai dar ruim, porque você não vai saber qual das duas fez com que o resultado fosse melhor ou fosse pior, ou uma foi bom, outra ruim, ficou estável. Então, quando você vai buscar melhorar alguma coisa, é claro que você tem que, né, tentando buscar o que a gente chama do estado da arte, né, uma coisa por vez. Ninguém está dizendo que você nunca consegue melhorar aquilo que já está bom, mas você tem que fazer um por vez, porque você nunca vai saber se aquele impacto foi positivo ou foi negativo, né? E uma coisa óbvia, né? Se você já testou, já validou, já tem uma clareza sobre aquilo que, dentro daquilo que você esperava, ou até mesmo superando aquilo que você esperava, deu bom, se a gente fala segue um método, não muda a estrutura principal, né? Se você vai mudar a espinha dorsal da coisa, você está fazendo caca. Então, quando a gente fala para testar uma headline, testar um botão, testar uma abordagem, testar uma frase diferente, isso são coisas mais tranquilas. Não, eu vou mudar completamente, aí você já tá querendo que dê errado, né? Então, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque aquilo que deu muito certo e
tinha um método tem uma razão. Aquilo que deu errado e você não seguiu o método tem uma razão. E justamente é quando você quer mudar ou testar várias coisas ao mesmo tempo, né? Se existe um método, gente, alguém fez. Eu costumo dizer isso. Primeiras vezes, faz by the book, sabe? Segue step by step, coloca o método debaixo do braço e vai. Com o tempo, você consegue, claro, buscar algumas melhorias, porque nenhum método, ele é igual para todas as aplicações. Você sempre tem que fazer algum ajuste para o teu mercado, para o teu nicho, para o teu momento, para a tua aversão ao risco, para o teu tudo. Mudar é tolice, né? A chance de dar ruim, a gente até falou a respeito disso, né? A gente segue o método, faz um catadão. Não, você tem que seguir, né? Quando a gente fala sobre mudar, é ajustar para ter uma melhoria, né? É claro que a gente tem que buscar sempre se antecipar ao problema antes que ele aconteça e evitar que ele ocorra se ele já ocorreu anteriormente, ocorrer novamente. Você sabe, putz, eu fiz tal coisa, eu vi que deu ruim. Você vai fazer de novo? Não, cara. Você tem que se antecipar a isso. E a gente tem que tentar também sempre, sei lá, adivinhar algumas coisas que podem dar caca. E quando a gente pode adivinhar que uma coisa vai dar caca? Se eu tô fazendo uma coisa que é da minha cabeça, ninguém falou pra eu fazer e faz parte da espinha dorsal. Então a chance de dar ruim ali é grande. Então não é questão nem de adivinhar, é realmente você saber fazer o que tem que ser feito sem inventar a moda, né? Você tem que sempre buscar melhorar, sempre buscar ajustar. Mas você tem que, no final das contas, né, irmão? A importância ou o foco, o que é imprescindível, é você ter consciência, né, mano? Senão vai dar ruim. E tem gente, assim como eu falei do perfil do cara que é mais investidor tradicional e aquele que gosta de arriscar mais, na questão de seguir métodos, também acontece que tem pessoas que preferem extremamente o passo a passo. Elas não sabem fazer nada sem o passo a passo. Elas são se mais sentem metódicas, seguras, né? Exatamente, mais metódicas. Elas querem o passo a passo. Como existem pessoas que são mais intuitivas e adoram pular os passos. Ela dá uma lida por cima e já fala, cara, vou pular esse troço aqui, não preciso fazer, eu já entendi. E é comum, eu tô falando assim, porque eu sou um desses caras que falam, já entendi, não vou ficar fazendo igual o cara tá mandando. E aí, você pode se perder. E se você não tem muita experiência com o método, está fazendo a primeira vez tal, você pode deixar passar coisas cruciais. Então, analisa aí, quem é você? Você é o cara do passo a passo que gosta exatamente para ter segurança? Ou você é o cara que gosta de ficar pulando? Caso você é o cara que gosta de interpretar por si, que normalmente são os intuitivos, cuidado, porque a tendência é você sempre seguir, sempre pular os passos. E olha só, quer ver uma prova? Para você ter a certeza que você é o cara que não gosta de pular de passo a passo e prefere pular as coisas, faz o seguinte, se você é esse cara, provavelmente você, por exemplo, você vai fazer um checklist, já aconteceu com você, ao invés de começar do 1 ao 10º, sei lá, você olha pro 8 e vai lá, vou começar pelo 8 e faz o checklist, depois você vai pro 7, depois vai pro 2, não tem padrão, entendeu? É tão natural isso, tô falando de mim, eu faço isso às vezes, tem lá um checklist, deixa eu começar pelo 8, já tô aqui mesmo, ao invés de ir lá pro 1 e validando, não 2... Não vai na sequência, né? Vai do que você acha que é a sequência. Exatamente, esse é o cara que é o perigo de pular método e tentar inventar por conta. É isso que dá ruim e você vai perder nas métricas. Só um toque, porque acontece muito. É uma das dificuldades no marketing digital e esse lance de ser meio cego, né? É o ponto cego das pessoas. Elas acham que o comportamento não vem para o marketing digital. Mas como o João sempre fala, o jeito que você faz uma coisa provavelmente seja a forma que você faz todas as outras. Então isso é importante. Você viu que o nosso assunto, você viu para onde foi, né? Comportamental, porque tu tá ligado, né? Se você tá com medo de que o seu retorno não venha, né? O investimento não retorne, você tem um retorno sobre isso, né? Não volte, você tem que olhar para si mesmo, né? E ver como você se comporta com relação a toda e qualquer coisa. Então a gente falou algumas coisas a respeito disso, né, da principal regra, né, entender que tudo muda a qualquer momento e que na hora que você falar, vou seguir esse mesmo jogo, vou mudar alguma coisa, sempre é baseado no que vem dando certo, o que vem dando errado. Então você, por exemplo, que tem toda essa questão da intuição, cara, segue, igual eu falei, segue uma vez, 2 vezes, by the book, não inventa moda, não... Se você é o brabão, cria... Então você que deveria estar criando um método. Mas você sabe que se você está seguindo um método, segue o maledeto do método.
Deu certo fiz, começou a dar certo. Agora eu quero seguir minha intuição e fazer algumas mudanças pequenas. Faz uma mudança que não esteja na espinha dorsal, obviamente, para ir ajustando, até que você consegue uma melhoria dentro daquilo que já estava dando bom, tá bom? Então é isso que a gente queria trazer para você. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com alguém que você acredita que possa ser ajudado com relação ao que a gente abordou aqui. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e a gente se encontra amanhã por aqui, com fé em Deus. Um abraço, fique com Deus e até mais.